Então vamos lá. Olá, Ana linda! Conheci seu canal tem alguns meses e já me viciei nos relatos. Nunca consigo ver-os ao vivo, mas vejo gravado no outro dia pela manhã no meu trabalho. O que me motivou a escrever foi o relato do dia 24 de setembro, a Edith que quase me matou, e vários outros relatos sobre Edith. Bom, então vamos ao relato. Todos os nomes estão trocados, inclusive o meu. Ok. Me chamo Milena e moro em uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul. A vida dos meus pais, no início, foi do casamento. A vida dos meus pais, no início do casamento, foi bem difícil. Moramos alguns anos em uma pequena fazenda que era de propriedade do meu avô paterno e por algum motivo que não me recordo qual, mudamos para a cidade onde o meu pai havia ganhado um terreno de meus avós, pais dele, e começou a construir a nossa casa. Começou fazendo 3 peças, quarto, banheiro e cozinha. Depois de alguns anos fez mais 2 peças. Peças, né? Aqui a gente fala cômodos. Mais 2 peças. E a casa foi tomando forma. Construindo varanda e muro posteriormente. A minha mãe sempre foi muito caprichosa em relação à limpeza e organização. Então, mesmo a nossa casa, sendo simples, sempre se destacava em relação às outras do bairro, por esse tal capricho da minha mãe. Isso sempre causou uma certa inveja por parte dos meus vizinhos, pois além da nossa casa, através do trabalho dos meus pais e economia, sempre trocavam de carro. Coisa simples, mas até de bicicleta podemos causar inveja, não é mesmo? Bom, em minha casa éramos eu, meu pai e minha mãe, mais uns cachorros ou gatos. Sou filha única e por esse motivo eles sempre fizeram de tudo para me dar o melhor. Iniciei os meus estudos no ano de 2000, com 5 anos em uma escola municipal. Iniciei os meus estudos no ano 2000. Em 2000 você tinha 5 anos, é isso? Meu Deus, eu estou muito velha. Jura? Quantos anos você tem? Bom, iniciei meus estudos no ano de 2000 com 5 anos em uma escola municipal de minha cidade, em um bairro muito simples onde morava. Nesse bairro não havia nem asfalto e não há até hoje. Porém, essa escola, por ser municipal, só teria até a antiga 4ª série. Então tive que mudar de escola para outro bairro bem distante. Era bem cansativo e corrida a nossa vida, pois era do outro lado da cidade. Tinha que atravessar a rodovia e os meus pais não me deixavam ir sozinha. Então, acho que você estava indo... O quê? Para 5ª série? É isso? Porque eu não entendi. Eu comecei os estudos no ano 2000 com 5 anos. Ah, tá. Ela começou com 5 anos, mas aí a escola só ia até a 4ª série. Acho que daí ela precisou ir para a 5ª série e precisou mudar de escola, é isso? Mas eles não deixavam ir sozinha, né? Porque tinha que atravessar a rodovia. Bom, por esses e mais alguns motivos, vimos a necessidade de nos mudar para mais próximo do centro da cidade. Então, meu pai colocou a casa à venda e, para nossa surpresa, foi bem fácil encontrar um comprador. Então, mudamos no dia 12 de outubro de 2009. Iniciei na nova escola antes da nossa mudança e, como era aluna nova, estava meio perdida e sem amigas. Passou alguns dias e fiz amizade com a Edith. Ela um pouco mais nova que eu, era no ano de 2005. Peraí, vocês se mudaram em 2009, mas essa amizade, você começou a estudar... Você estava em 2005, quando conheceu a Edith. Tá, ela era um pouco mais nova que eu e era o ano de 2005. Nós não nos tornamos amigas. Sempre que podíamos, brincávamos fora do horário de aula, uma na casa da outra. Mas como crianças sempre encontram novas amizades com o passar do tempo, cada uma foi para um lado. Sempre estudando na mesma escola e na mesma sala, só que a amizade nunca voltou. Só nos cumprimentávamos pelos corredores às vezes.
Eu e a Edith estudamos juntas até terminar o ensino médio. Depois disso, nunca mais tinha visto pessoalmente. Apenas algumas postagens em redes sociais, perdendo assim o contato de vez. O tempo passou e já no ano de 2012 iniciei a minha faculdade. Eu tô perdida aqui, eu tô perdida nas datas. Eu não sou muito boa de ficar fazendo as contas nas datas, entendeu? Peraí, começou com 5 anos em 2000? É isso que eu tô perdida aqui. No ano 2000 você tinha 5 anos? Mas em 2012 você fez faculdade? Então não é isso. Bom, o tempo passou e já no ano de 2012 iniciei minha faculdade, onde conheci novos amigos. Entre eles, o Roberto. Eita, Roberto! Fazíamos parte do mesmo grupo de trabalho na faculdade e tínhamos afinidades. Mas Roberto sempre foi muito fechado em relação à sua vida amorosa. Nunca ninguém o tinha visto namorando e nem falando de namorar. Um dia eu estava em uma viagem a trabalho e, mais uma vez olhando em minhas redes sociais, tive uma grande surpresa. O Roberto havia colocado que estava em um relacionamento sério com a Edith. Eu não sabia nem que eles se conheciam, por isso eu fiquei tão surpresa. Mas fiquei feliz por eles. Pelo menos não ia acabar nossa amizade, porque eu e ela não havíamos brigado, apenas nos afastado. E esse namoro nos aproximou e nos tornamos inseparáveis, os três. Eu às vezes arrumava um namorado ou outro, mas nada muito sério. Como toda jovem, quebrei a cara algumas vezes. Roberto e Edith, olha que dupla, hein? Roberto e Edith sempre me davam conselhos e me consolavam como bons amigos que eram. Logo conheci o Silvio. Começamos a namorar e sempre mantendo a amizade com o casal Robedite. Chipó! Robedite. Saíamos juntos, tomávamos nosso tereré, coisas dos jovens da cidade. Então descobri que estava grávida. Contei para Edith e Roberto, que mostraram ficar felizes. Eu e Silvio morávamos com os nossos pais, mas a gente queria ter a nossa casa para criar o nosso filho juntos. Então a minha avó disponibilizou para nós uma casa que ela tinha para morarmos até construir a nossa, em um terreno que os meus pais me deram. A minha gravidez foi bem, graças a Deus. E no 7º mês nos mudamos para nossa casinha. Ana, eu e meu esposo ganhamos muitas coisas da nossa família. Todos nos ajudaram muito, nos presenteando com móveis e eletrodomésticos. Mobiliamos a nossa casa com todos os móveis novos. Eu e o Silvio abrimos uma conta em uma loja na cidade e compramos o que faltou, pagando em 10 vezes. Pois somos assalariados e não temos outras rendas. A nossa casa ficou lindinha, Ana. Tudo arrumadinho e novinho. A essa altura, eu já tinha uma moto que os meus pais me deram há alguns anos atrás e um carro que eu comprei quando comecei a trabalhar. O Silvio havia também comprado uma moto novinha. A nossa vida é bem estável, graças ao nosso esforço e economias. As coisas do nosso bebê estavam todas compradas, só esperando ele chegar. Então, a Edith e o Roberto, na primeira visita que nos fizeram, começaram a elogiar demais a nossa casa e as nossas coisas. E começaram a falar de casar também. Começaram a procurar casas de uma hora para outra. E comprar os móveis para guardar, e a minha mãe sempre disse que eles ficaram com inveja de tudo que conquistamos. Mas eu e o Silvio, como católicos que somos, sempre frequentamos a igreja e fizemos orações pedindo proteção sobre a nossa família. Roberto e Edith sempre vinham nos visitar. Visitas de longas horas, que viravam a madrugada, principalmente aos fins de semana. Isso antes e depois também que o bebê nasceu, um menininho lindo. Algum tempo depois eles sumiram. Ficavam semanas sem vir em casa. Bom, essa parte do relato eu fiquei sabendo por terceiros e por conversa com a dona Diva também. Quem que é dona Diva? Bom, os pais de Roberto eram separados e há alguns anos.
E ele morava com o pai, Nestor, na casa dele. Na casa ao lado morava sua avó paterna, Dona Diva, católica fervorosa. E a mãe Edviges era casada com outro homem com quem também veio se separar. Então voltou a morar na casa do ex-marido Nestor. É um pouco estranho, né? Pois é, mas tudo bem. Nós até pensamos que o casamento deles havia reatado. A Dona Diva ajudou a cuidar do Roberto quando se separaram. Quando os pais do Roberto se separaram, a Dona Diva, que era a avó do Roberto... Não tem a ver com... que era a avó do Roberto, ajudou a cuidar do Roberto, é isso? Sendo mais que uma mãe ao Nestor e ao neto. E com a vinda de Edviges, eles começaram a mudar o comportamento. Começaram a mudar o comportamento para com a Dona Diva. Mal a cumprimentavam e Roberto passou a falar mal dela e xingá-la. A Dona Diva adoeceu e ficou vários dias internada em um hospital da capital do nosso estado, não recebendo nenhuma visita do filho nem do neto. Algum tempo depois, ficamos sabendo por pessoas na rua que o pai do Roberto havia vendido a casa e nós ficamos sem entender, pois se não havia vendido na primeira vez, por que vender agora? E tão depressa? Eu nem sabia que estava à venda. Os compradores eram conhecidos também, pois como a cidade é de interior, todo mundo se conhece, é inevitável. Como compraram a casa, fizeram várias mudanças e limpeza. Então, ao limpar os fundos da casa, encontraram várias velas pretas e vermelhas, junto com algumas oferendas de moedas e garrafas de pinga. A Edviges havia contratado uma feiticeira de uma cidade vizinha para fazer um trabalho para convencer o Nestor e o Roberto para vender a casa. E como a Dona Diva, amando seu filho e neto, não aceitava a venda por motivos óbvios, Edviges só queria o dinheiro. Eles não aceitariam por motivos óbvios, porque a Edviges ela só queria o dinheiro e queria deixar o Nestor sem nada. A Edviges, vendo que a Dona Diva seria um problema para ela, afetou a sua saúde através da feitiçaria. Quando eu fiquei sabendo de tudo isso, eu fiquei pasma, pois eu já tinha escutado falar desses casos com feitiços, mas eu nunca vi de tão perto. Passou o tempo e eu até esqueci do caso. A minha tia Joana e o seu esposo Durvalino... É o nome do meu sogro. Minha tia Joana e seu esposo Durvalino se tornaram evangélicos recentemente e queriam que a nossa família toda conhecesse a igreja deles. Os meus pais e outros tios e primos visitaram. A minha família, a maioria é católica. Mas eu e o Silvio não fomos, porque o Silvio é católico das antigas, que não faz visitas a outras religiões. Mas sempre participamos de orações em algumas reuniões de família, onde a minha tia também convida o pessoal da igreja. Me tornei até amiga de uma delas, que tem o dom da revelação. Uma senhorinha simpática e carismática, Maria. Lembrando que nesse tempo, Edith e Roberto estavam afastados de nós. Já tinha meses que não nos encontrávamos. Bom, em uma quinta-feira, durante a noite, Edith me ligou, perguntando se eu estava em casa, pois a sua sogra, Edviges, queria ir até a minha casa para comprar uma colônia que eu vendo. Eu disse que eu estava sim e que podiam vir. Já nem me lembrava mais de tudo que relatei anteriormente lá. Então vieram Edith, Roberto e Edviges. Os atendi, como sempre, pois eu gosto muito deles, afinal são os nossos amigos mais próximos. Edviges nunca antes veio em minha casa. Eu nem tinha muito contato com ela. Logo após isso, eles foram embora, não demoraram muito. Já na sexta-feira, perto das 6 da tarde, antes do Silvio chegar do trabalho, a minha cadelinha Lili pegou um pedaço de barbante de nylon branco cheio de nozinhos e todo molhado e trouxe para o tapete da sala e ficou me olhando como se fosse para eu ver, como se tivesse trazido para ver.
trouxe lá. Tipo, olha isso que eu achei. A Lili tava falando. Como se fosse pra eu ver. Eu briguei com ela, peguei aquilo, pois pensava ser sujeira. Mas eu fiquei confusa, pois aquilo não era da minha casa. E de onde ela teria pego, se o portão fica sempre trancado e ela não sai pra rua? Peguei o barbante, fui desamarrando os nós e pedindo a Deus que livrasse de qualquer mal que aquilo tivesse. Joguei no lixo do meu banheiro e a minha mãe veio em minha casa logo depois. Contei o ocorrido a ela, que também achou estranho. Pegou o barbante de nylon, grave bem isso, nylon, e levou com ela para casa. Logo mais à noite, iríamos jantar na casa da minha tia Joana. E a minha mãe então mandou a foto do barbante para Maria, que disse que faria orações e que eu não deveria ter desfeito os nós. Eu não falei nada para o Silvio, pois ele não iria acreditar em mim. No sábado, o Silvio foi pescar com meu pai e com meu tio Durvalino, ficando em casa somente eu e Vitório, o meu bebê. Ai, meu nome não, Vitório. O meu bebê. Pela manhã, fiz meus trabalhos domésticos e já à tarde a minha mãe veio até a minha casa com a minha tia Janete e a sua amiga Maria. Gente, é tanta gente que eu já tô ficando confusa aqui, ó. Pela manhã, fiz meus trabalhos domésticos e já à tarde minha mãe veio até a minha casa com a minha tia Janete e a sua amiga Maria. Passamos então a conversar sobre o ocorrido e pedi que ela fizesse uma oração para afastar qualquer mal que aquilo pudesse vir a fazer. Maria tem o dom da revelação através de Deus e começou então a fazer as suas preces e orações. E Deus revelou a ela que alguém muito próximo a nós havia feito um trabalho para amarrar a vida do Silvio, para ele não prosperar e tudo que fizesse desse errado. Porém, Deus usou a minha cadelinha para levar o objeto do trabalho até mim para que fosse desfeito. E a pessoa em questão não era da família, mas era muito próxima a mim e frequentava a nossa casa. Ana, na hora que ela falou isso, me veio Edith e Roberto, na hora, na minha mente. Seria muita coincidência isso acontecer após uma visita deles e ainda trazendo Edvirges. Após as orações, fomos até a casa da minha mãe, onde estava guardado o barbante, pois Maria disse que o trabalho estava desfeito, mas queria queimar. Chegamos lá, minha mãe pegou o barbante e Maria pegou uma sacola nas mãos, pois disse que não era bom ter contato direto. Levou para um canto da casa e riscou o palito de fósforo, lembrando que o barbante é de nylon. Então, ele iria derreter de imediato, certo? Errado. Ana, não pegava fogo de forma alguma. Os palitos se queimavam todo e o cordão branco nada sofria. Maria então pediu álcool e jogou no barbante e logo em seguida colocou fogo e mais uma vez nada de queimar. Nessa hora eu já estava assustada porque aquilo era inexplicável. Se alguém me contasse eu não acreditaria. Como que aquele barbante não ia pegar fogo? O álcool todo queimou e o barbante estava do mesmo jeito, intocado, sem nem sinal de fagulha de queimado. Então Maria pediu para pegar papel higiênico, pois todos sabem que papel higiênico não pode nem olhar para o fogo que ele queima, né? E fica até preto. Ela envolveu o cordão com papel higiênico, jogou um pouquinho mais de álcool e tocou fogo novamente. Ana, o papel higiênico não queimou. Ficou lá pegando fogo e nada acontecia. A Maria disse que nunca tinha visto isso em sua vida antes. Agora, se ela estava admirada, você imagina eu, que morro de pavor dessas coisas. O álcool todo se queimou e o papel higiênico que envolvia o barbante estava seco, novamente, branco, limpo, parecendo novo. E o cordão em seu interior impecável. O envolvemos então em uma sacola plástica de mercado, pois plástico queima rápido, certo? Certo, a sacola queimou para nosso alívio, porém o barbante estava lá, limpo, sem sinal de chamas ou plástico da sacola. A Maria disse que a pessoa havia mentalizado muitas coisas ruins ao fazer o trabalho, por isso não queimava fácil.
A minha mãe, indignada com a situação, pegou a caixa de fósforo e foi riscando palito por palito e fazendo orações, até que o cordão enfim queimasse e com muito custo ele se queimou por completo, com a graça de Deus. No outro dia, Silvio retornou e nós contamos a ele sobre o ocorrido. Ele acreditou em tudo e disse que não queria mais tentar proximidade dos falsos amigos. Algum tempo depois, mudei de casa para a que construímos. É apenas 3 peças, 3 cômodos, com varanda, mas é nossa. Recebemos várias visitas de parentes e outros amigos que ficaram felizes por nossa conquista. E depois do ocorrido, Roberto e Edith sumiram. E eu achei bom. Passado 1 mês da nossa mudança, recebemos a visita deles, mais uma vez durante a noite. Saíram de lá meia-noite de um sábado. Mostramos a nossa... Meia-noite, eu acho, né? Sei lá. Meio-dia, às 12 horas? Meio-dia? Não sei. Mostramos a nossa casa, tomamos tereré, conversamos tudo como antes. Ah, é à noite, ela falou, né? Mais uma vez durante a noite. Então tá. Então saíram de lá, era meia-noite. Conversamos, tudo normal como antes, mas sempre com o pé atrás. No outro dia, Ana, a minha máquina de lavar estragou, do nada. Parecia que ia explodir, começou a fazer barulhos horríveis. E na minha cozinha estava um cheiro de gás horrível, que tivemos que deixar o bujão de gás para fora, até descobrir que o meu registro também estava estragado. Eu acredito que foi a inveja deles que fez as minhas coisas estragarem. Hoje eles raramente vão à minha casa e eu até evito de mandar mensagens para ela. Não entendo como, de uma amizade, pode nascer esse tipo de sentimento de inveja, olho gordo, essa vontade de fazer com que o outro perca o que tem. Eu não sinto raiva da Edith, nem do Roberto. Eu peço que Deus tenha misericórdia deles. E esse foi o primeiro de vários relatos que tenho. Um grande beijo à sua família abençoada e sucesso para o seu canal. Fiquem com Deus. Muito obrigada, um beijo para você. Pois é, mas será que às vezes a pessoa não é assim, mesmo sem querer? É aquele tal que a pessoa tem a energia ruim? E por mais que ela... Às vezes ela não tá assim olhando, tomara que a máquina de lavar quebre. Não é que ela pensa assim, mas só dela olhar para a máquina de lavar e pensar... Nossa, que legal, gostaria de ter uma assim. Aquilo já afeta e aí quebra? Né? A pessoa ter uma mão ruim. Não sei, um olho ruim mesmo sem querer.